A paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui para mais uma pré-aula. Hoje a lição de número 4, com data de 25 de outubro de 2020. Título da lição: O drama de Jó. Todo o sofrimento que passou este patriarca, que é o tema para o estudo de todo esse trimestre. O texto áureo está em Jó, capítulo 1, versículo 21. Veja que tem um erro gráfico aí, né? Tá marcando o capítulo 2, mas é o capítulo 1 e o versículo 21. Diz assim o texto: E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A verdade prática nos diz: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. A leitura bíblica em classe, Jó capítulo 1, do versículo 13 ao 22, onde o textual está aí dentro desse contexto, e ainda Jó capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 8. O objetivo geral da lição: mostrar que Jó manteve sua fidelidade a Deus. O ponto central da lição: o sofrimento se abate sobre o justo. O justo também sofre. O crente também sofre. Você que é evangélico, serve a Deus, fique sabendo que nós também, cada um de nós, se já não passamos por um dia mau, mas ainda teremos que passar. Infelizmente, nós não estamos isentos do sofrimento. Infelizmente, isso é uma dura realidade. Mas a lição trata de nos ensinar como enfrentar o sofrimento, de que maneira encarar o sofrimento e as adversidades que vão trazer o tal sofrimento sobre a nossa vida. Fique com a gente até o final. Bom estudo para todos nós, em nome de Jesus. E eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Bem aí abaixo tem esse botãozinho vermelho aí, clica aí, inscreva-se no canal. É de graça, não custa nada, aperte nesse botão aí, faz esse favor. Vamos crescer essa família, vamos aumentar essa família. E aproveito também para pedir que compartilhe essas aulas. Se a aula tem sido bênção para a sua vida, pode ser bênção para alguém da sua família. Compartilha no grupo de WhatsApp da sua família, compartilha aí no Facebook, vai ser uma grande bênção para todos nós. E a palavra de Deus vai alcançar muitas e muitas pessoas. Seja um evangelista, seja um missionário aí na internet. Amém, querido? Deus abençoe. Não esquecendo também de deixar o like, esse joinha, esse gostei, muito importante, que dá força para o canal. O YouTube entende que o conteúdo é necessário e é importante, e ele começa a divulgar nas páginas aí de muitas outras pessoas. Dá essa força aí para nós aí, tá bom? Deus abençoe. O autor está dizendo aqui, nós temos a oportunidade de refletir a respeito do sofrimento e o modelo de comportamento que o cristão deve ter para a própria vida diante das adversidades. Em nenhum momento nosso Senhor negou que teríamos sofrimento nessa vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Glória a Deus. Meus irmãos, essa questão de que o crente não pode sofrer, o crente não pode passar por luta, determina a tua vitória, determina meu amigo, minha amiga, determina isso, determina aquilo, coloca Jesus contra a parede, coloca Deus contra a parede. Isso não tem base bíblica. Este é o ensinamento da teologia da prosperidade. E não encontramos base bíblica para tal afronta à santidade de Deus. Nós, meros humanos, vamos imprensar Deus contra a parede? Exigir que queremos isso ou aquilo? Negativo. O justo passa por provações. O justo passa por aflições. Jó passou por terríveis aflições, que eu não desejo para ninguém. Não desejamos tais provações que sofreu Jó. E nós temos acompanhado aí desde a primeira lição, detalhadamente. Daqui até o final de dezembro estaremos estudando sobre o tema: a fragilidade humana e a soberania divina. Diante da grandeza de Deus, nós
precisamos enxergar o quanto que nós, seres humanos, somos frágeis. Dependemos completamente da bondade de Deus, da sua soberania, da sua grandeza, do seu poder para sustentar a nossa fé. Ainda que venha o dia mau, ainda que aconteçam coisas terríveis. Eu me lembro, nós conhecemos pessoalmente um irmão em Cristo, um servo de Deus, que teve um dia terrivelmente mau. Um acidente que aconteceu, se eu não me engano, no estado do Pará. Ele morava no estado do Pará, no estado do Amazonas, algo assim. Me foge a memória aqui. Se eu não estou enganado, foi em fevereiro do ano de 2016. Estava ele, o sogro, a sogra, a esposa dele e 2 filhinhos. Estavam dentro de um veículo e se deslocando para levar alimento, levar material de construção para uma congregação que estava sendo construída. E passando eles do lado de uma parte de uma área que havia sido queimada, né? Várias árvores haviam sofrido ali um incêndio, e eles passando do lado dessa área, uma grande árvore caiu sobre o carro onde eles estavam. Somente ele conseguiu sair de dentro desse carro, somente ele escapou com vida. Naquele mesmo dia morreram o sogro, a sogra e também a esposa e os 2 filhinhos, né? E esse servo de Deus, graças a Deus, tem hoje superado todo esse momento ruim, desse dia mau que ele passou, e hoje prega a palavra de Deus, está aí vivendo uma nova vida, uma nova etapa, superando as dores e as aflições de todo aquele tempo do dia mau que sobreveio sobre a vida dele, tá? Então, o livro de Jó nos ensina isso, que o justo pode sofrer, pode ser que passe por sofrimentos, mas como é que nós vamos passar esse sofrimento? Como é que nós vamos encarar? De que maneira vamos encarar? Vamos estudar, vamos entender de forma resumida, prática e também objetiva. O comentarista vai nos dizer aqui na introdução da lição o seguinte: da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, Jó tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas, na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. Não era para menos que a saúde psicológica de Jó fosse afetada, com tudo que sobreveio sobre ele. A saúde psicológica está no assunto final da lição de hoje. Ainda diz: os rebanhos foram roubados e dizimados, os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres aparentemente naturais. Os filhos, seu bem mais precioso, também morreram. Refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo da lição de número 4. O tópico primeiro da lição tem o título Tragédia de Natureza Econômica. Para que a gente entenda melhor aqui, nós vamos ler o subtópico 1 linkado com o terceiro, e depois o subtópico 2 linkado com o de número 4, tá bem? O sucesso na esfera comercial é o subtópico primeiro. Jó era maior de todos os do Oriente. Maior em quê? Jó, aqui não se refere que ele era maior só por causa da riqueza e da prosperidade que ele tinha, não. Mas além disso, Jó tinha o respeito e a admiração daquele povo. Que coisa maravilhosa da gente imaginar. No capítulo 29, versículos 21 e 22, ali deixa claro que Jó era um conselheiro para as pessoas daquela região. Quantos pais de família, quantas pessoas, jovens, crianças, tomavam conselho de Jó. Então ele era uma pessoa muito importante, por isso o escritor diz que ele era o maior de todos os do Oriente. Mas além do respeito e admiração do povo, Jó tinha sim uma grande riqueza e uma grande prosperidade advinda da sua obediência e submissão a Deus, diferente daquilo que o diabo insinuou. O diabo disse que Jó
simplesmente temia a Deus, amava a Deus e honrava a Deus, porque Deus o havia abençoado e feito prosperar. Nós sabemos que o diabo estava errado mais uma vez e que é o contrário do que ele pensou. Jó tinha sim uma grande prosperidade, uma grande riqueza, mas era consequência da sua obediência e da sua submissão e devoção a Deus. Em se tratando da sua riqueza ou prosperidade financeira, eu quero fazer o uso aqui do capítulo 1, versículo 3, onde a sua riqueza está enumerada em quantidade de animais que Jó possuía. Versículo 3: possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Muito bem. Quem sabe aí o escritor está se referindo também ao maior dos patrões. Uma propriedade tão gigantesca como a de Jó, um número tão imenso, a quantidade de animais que ele possuía, precisava de muitos funcionários para cuidar dessa propriedade, com tantos afazeres ali pelo meio desses animais. E eu anotei aqui, meus irmãos, com base em pesquisa feita no Google. Bom, parte da pesquisa eu tomei aqui com o irmão Altair, lá de Assis, Brasil. Um abraço aí para o irmão Altair, lá no quilômetro 88 da Estrada do Pacífico, ali no município de Assis, Brasil, no estado do Acre. Uma saudação para irmão Altair, toda a família aí, irmão Cláudio, irmã Ediana, irmão Gideão com família, todos vocês aí, forte abraço. E o irmão Altair me ajudou aqui com o preço de alguns animais aqui na região do estado do Acre, tá? E os que não temos aqui na região do estado do Acre, aí nós pesquisamos no Google, tá? Como é o caso dos camelos e também jumentas, né? Alguma região do Acre, eu sei de uma fazenda no estado do Acre que tem criação de jumentas, mas aqui eu busquei no Google o valor de cada um destes. Para quê? Para a gente quantificar mais ou menos aí uma ideia do valor da riqueza em animais que tinha Jó naquele tempo. Vamos lá, 7.000 ovelhas. O preço unitário, o preço da unidade da ovelha, em média R$300, o que dá um total de R$2.100.000, tá? No preço de hoje, 7.000 ovelhas, totalizando aí R$2.100.000. 3.000 camelos, eu tomei por base a Arábia Saudita, onde tem uma grande concentração de camelos para comércio. O valor do camelo na Arábia Saudita vai de R$190.000 a unidade, chegando até a $1 milhão, uma unidade de camelo, tá? Mas nós pegamos esse valor médio aí de R$190.000, um camelo, vezes 3.000, dá um total de 570 milhões de reais. 570 milhões de reais. Era o que Jó possuía em camelos. Vamos lá. 1.000 bois. O boi manso é diferente do boi bruto, lá do pasto, né? O boi manso ele foi adestrado, foi treinado para o trabalho. Como Jó tinha 500 juntas de bois, uma junta são 2 bois. Então 1.000 bois e o preço unitário R$5.000. Dá um total de 5 milhões de reais. As jumentas, 500 jumentas Jó possuía. E o valor mais baixo, o valor mínimo de uma jumenta é R$15.000. Chega até a R$200.000. E eu peguei o valor mínimo, peguei o valor de R$15.000. A unidade vezes 500 vai dar um total de R$7.500.000. Total aqui na nossa moeda. Lembrando que o vídeo está sendo gravado aqui dia 20 de outubro de 2020, tá? A cotação aqui para essa data. Total geral,
584.600.000 reais. Mais de R$500 bilhão Jó possuía somente em animais. Animais para transporte, animais para o trabalho, animais para produção de lã, produção de carne e também de leite. Nós vamos ver daqui a pouco, tá? E eu pesquisei ali o preço de uma caminhonete Hilux, a top de linha. Hoje, aproximadamente R$206 mil uma caminhonete. Por que eu pesquisei? Eu peguei essa fortuna de Jó, dividi pelo preço de uma Hilux top de linha, de uma caminhonete Hilux, daria para comprar hoje, vendendo todos aqueles animais de Jó, daria para comprar hoje quantas caminhonetes? 2.852 Hilux top de linha, tá? Então, qual é o fazendeiro que você conhece aí que possui aí quase 3.000 caminhonetes Hilux? Talvez você conheça algum desses fazendeiros que possui toda essa quantidade, né, de caminhonetes aí, mas eu não conheço nenhum. Então, queridos, veja que só para ter uma ideia, o valor da fortuna, o valor da prosperidade e da riqueza que Jó, esse justo homem, possuía. Muito bem. Daqui a pouco nós vamos ver sobre o leite da jumenta. A jumenta também servia para abastecer a produção leiteira. No Brasil quase não se vê isso, né? Mas na Europa se usa muito leite de jumenta. E na Índia é onde o litro do leite é mais caro. Daqui a pouco a gente dá esse detalhe aí. Então, queridos, grande era a riqueza e a prosperidade do patriarca Jó. Veja bem, o comércio e a atividade do campo eram suas principais atividades. Agora imagine o tamanho dessa propriedade. Quanto em terra, área de terra, Jó precisava para comportar todos esses animais. Que só para os bois, eu calculei aqui, uma média de 3 bois por hectare, Jó precisava aí de pastagem para esses bois, 334 hectares de pastagem somente para os bois, tá? Agora você analise os camelos que tinham que viver separado dos bois, aí vem as jumentas, vem as ovelhas também. Então a terra gigantesca era a propriedade deste homem. Ainda diz assim: não poucos os autores igualam Jó a grandes industriais e empresários do nosso tempo, tá? Enquanto as ovelhas proporcionavam lã para a produção têxtil, trazendo certo conforto ali para Jó, sua família, as pessoas vinham comprar lã na propriedade de Jó, certo? Então ele tinha um comércio muito intenso, não só de lã, você vai ver aqui. Por outro lado, os camelos e as jumentas estavam a serviço do transporte de cargas, que era o que? A produção da fazenda de Jó, tá? Tudo que se plantava e se colhia, para que ele levasse para a cidade, ele usava essas jumentas e esses camelos. Dessa forma, Jó se destacava no Oriente como um homem de negócios, um grande homem de negócios. Então, animais para transporte, animais para a produção de carne, de lã e também de leite. Muito bem, esse foi o subtópico primeiro, o sucesso na esfera comercial. Agora vamos para o número 3, que é justamente o ataque do diabo nessa esfera, na esfera comercial, tá? Subtópico 1 diz o sucesso da esfera comercial. Agora o subtópico 3, o ataque do diabo na esfera comercial. Veja bem, Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Assim destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando-o financeiramente. Seu negócio agora foi a bancarrota, foi a falência. Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado. Eu imaginando aqui que nem mesmo para recolher todos aqueles cadáveres
não sobrou pessoal para trabalhar. Veja que em cada situação sobrevivia somente um para ser o quê? O mensageiro da desgraça, de levar a notícia ruim para o patriarca, né? Então, aqui não diz a imensidão, o número de funcionários que tinha o patriarca, mas a gente imagina que eram muitas pessoas a seu serviço. Aqui no versículo 3, era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Então eram muitas pessoas. Então o sucesso que ele tinha, financeiramente falando, foi atingido, foi atacado pelo diabo, e o diabo agora mexe com a estrutura do patriarca. Nós trabalhamos para quê? Para trazer um conforto, um bem-estar para os nossos filhos, para a esposa, para a família, né? Para a família. E agora, o primeiro ataque contra Jó foi na estrutura financeira dele, na estrutura econômica dele. Mexeu com seu comércio, com sua economia, e agora Jó ainda pensa, vou ter que começar tudo de novo, né? Vou ter que reconstruir tudo de novo, porque eu tenho 10 filhos para criar, tenho 10 filhos para alimentar. Jó nem termina de pensar, já vem outro mensageiro do mal, né? Mas antes disso, daqui a pouco a gente trata da situação da família. Vamos ainda para o subtópico de número 2, o sucesso na esfera do campo. Já falamos do sucesso que Jó tinha na área comercial, né, sua produção, o transporte e tal. E esses animais para transporte, vale ressaltar que simboliza o que? Os caminhões, as caminhonetes que hoje estão aí à disposição dos produtores rurais para levar a produção para a cidade, onde vai ser comercializado, né? Mas agora no sucesso na esfera do campo, a atividade do campo era sem dúvida o principal negócio de Jó. O fato de que ele tinha tantas juntas de bois a seu serviço demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terras. Já falamos agora recentemente que a propriedade dele, só para a criação dos animais, já necessitava que fosse uma imensidão de terras. E ainda a produção de alimentos também, né? A produção de alimentos. Vamos aqui na sequência. Os bois e da mesma forma as ovelhas ofereciam proteína animal, que é o que? A carne. As ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticínios. Isso fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido moderno do termo. Sim, as jumentas e as ovelhas alimentavam a produção de leite. Produção de leite. Como nós comentamos agora há pouco, no Brasil não é muito comum o consumo do leite de jumenta. Somente ali no Nordeste brasileiro usa-se ordenhar a jumenta. E ela produz cerca aí de 20 litros por ano. A produção de leite da jumenta é pequena. 20 litros de leite por ano, tá? Vamos ao valor do litro do leite da jumenta. Aqui no Brasil, em Pernambuco, no ano de 2018, estava cotado em R$ 25,00 o litro. R$ 25,00 um litro de leite de jumenta. Enquanto que na Índia, o leite de jumenta chega a custar R$ 500,00 o litro. Um litro valendo R$ 500,00. Quanto seria o valor do litro de leite nos dias de Jó, né? Fica aí para nós essa indagação. Então era o sucesso que Jó também tinha na esfera do campo, tá? Toda a produção da sua fazenda. E o diabo ataca também para interromper esse sucesso. Veja bem, o diabo destruiu a fonte de produção de proteínas e também do laticínio, produção de carne e produção de leite. O diabo atingiu em cheio toda a fonte da riqueza de Jó. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. Aqui o escritor também leva-nos a pensar o seguinte: tem muitas pessoas que toda a adversidade que acontece, seja na empresa, no trabalho, de qualquer tipo que seja o trabalho, qualquer esfera,
tem pessoas que costumam colocar a culpa no diabo, e nem sempre é isso. Nós vimos que no caso de Jó foi sim uma ação maligna, e como também acontece em alguns casos hoje. Porém, na maioria das vezes é um mau gerenciamento, falta de administração, ou até mesmo consequência de uma crise de mercado, uma crise econômica que atinge aí o mercado em geral, atinge todas as áreas do mercado financeiro, tá? Mas nem sempre é culpa do diabo. O resumo aqui do tópico primeiro diz: a tragédia de natureza econômica atingiu Jó tanto na esfera comercial quanto na esfera do campo. Nós vimos aqui no subsídio didático e pedagógico que Jó ele tem que enfrentar agora o sofrimento, que não foi só em uma área da sua vida, mas ele foi sofrimento físico, social, emocional e espiritual. Como nós falamos no início aqui, Deus nos livre, cada um de nós, de passar o que o patriarca passou aqui. Segunda tragédia mencionada aqui na lição é a tragédia de natureza familiar. Natureza familiar, tá? Então Jó agora estava quebrado financeiramente. E o diabo, que não brinca com ninguém, ele não está brincando de ser diabinho, né? O diabo entrou para valer, querendo levar Jó à blasfêmia. Queria que Jó blasfemasse contra Deus, amaldiçoasse a Deus e morresse. Mas vamos ver aqui o que aconteceu, como que essa tragédia atingiu a família de Jó. Primeiro subtópico, filhos. A tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. E ele perdeu em um só dia seus 10 filhos de maneira calamitosa. Irmãos, perder um filho de forma trágica já é uma catástrofe. Agora, perder 10 filhos, diz o autor, que é algo nefasto. É algo difícil de assimilar, difícil de conceber. E o patriarca teve que suportar isso. Teve que suportar isso. Eu acredito que foi o ápice do sofrimento de Jó, foi quando ele recebe a notícia de que os seus 10 filhos morreram de uma só vez. E meditando também aqui na palavra, nós chegamos aqui a uma questão. Por que é que a mulher de Jó não foi atingida com doença diretamente no corpo dela? Claro que a doença do esposo atingiu ela também no emocional, no relacionamento ali do casamento, né? No psicológico dela também, com certeza. Mas a mulher de Jó não sofreu a doença no corpo dela e não morreu juntamente com os filhos. Por quê? O que você acha? O porquê que ela não morreu ou não foi atingida diretamente com uma enfermidade? A resposta é: o diabo não tocou na esposa de Jó, pois lhe foi proibido. Deus proibiu que o diabo tocasse na vida dela também. Quer ver onde é que está esse versículo? Esses versículos, aliás, são 3 passagens bíblicas aqui, ó. Jó capítulo 1, versículo 12, Jó capítulo 2, versículo 6 e Gênesis capítulo 2, versículo 24. Vamos à leitura? Jó 1,12 diz: Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó capítulo 2, versículo 6. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupe-lhe a vida. Está aí. A esposa de Jó está protegida aí. Está protegida aí. Porque segundo Gênesis capítulo 2, versículo 24, a união do esposo e a esposa faz com que sejamos uma só carne. Uma só carne. Então, quando Deus proibiu que o diabo tocasse na vida de Jó, proibiu que o diabo matasse o patriarca, incluiu também a esposa. Por isso, ela não morreu. Ela esteve com ele ali. Foi difícil para ela, foi. Mas ela
lá no final, lá na restauração, no capítulo 42, a esposa de Jó está presente, preservada por essa palavra, por esta palavra. E os dois serão uma só carne. Diabo, Satanás, tu não toque na vida de Jó. A vida dele me pertence. Não toque na vida dele. Tirou a vida dos 10 filhos de uma vez, mas a mulher foi poupada, protegida por essa ordem do eterno Deus. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, a promessa de Deus sobre a vida do irmão está sobre a vida da sua esposa. A promessa do Senhor Deus sobre a vida da irmã está sobre a vida do seu esposo também. Está sobre a vida da família. Amém, queridos? Os dois são uma só carne. O esposo e a esposa são uma só carne. Então, ame mais a sua esposa. Ame mais o seu marido. Aleluia. Glória a Deus por isso. Mas isso é outro tema, né? Vamos adiante. Subtópico número 2. A esposa. A frase que diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó capítulo 2, versículo 9, atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro. Vamos entender aqui também, irmãos, o lado dessa mulher, a esposa de Jó. Não foi fácil para ela ver o marido enfrentando toda aquela angústia. Para ela também foi angústia. Assim como ele sofria pela morte dos filhos, ela também sofria. Ela gerou, ela deu à luz esses filhos. Ela vendo o seu companheiro ali, o seu esposo, que antes era o maior do Oriente, agora acabado, em falência econômica, emocional e espiritual. E ela solta esse desabafo, mas que no original do hebraico ela estaria dizendo: você continua aí com essa sua fé enquanto tudo desmorona à sua volta, homem? Por que tudo isso? Deixe de lutar por isso e aceite a morte. Ela estaria dizendo isso, certo? Estaria dizendo isso. Porém, ela menciona sim, para que Jó abra a boca e amaldiçoe o Criador e morra, né? Embora muitos autores vão contra essa afirmação, mas a sequência do texto nos dá base para entender que de fato ela falou isso. De fato ela falou isso. Quando ele responde para ela dizendo: tu está falando como fala qualquer mulher louca. Como as loucas falam, você também está falando, né? Nós aceitamos o bem de Deus com prazer e não vamos aceitar o que ele tem de mal para nos fazer. Deus me deu e ele tirou. Ele tomou o que ele havia dado. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que em momento algum Jó faltou contra Deus em suas palavras. Glória a Deus. Terceiro subtópico diz: o fato. Um vento forte soprou sobre a família de Jó. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado desses ventos é a degradação familiar, divórcios e drogas. Infelizmente, é preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e devoção. É preciso criar essa prática familiar dentro do lar. Aprendemos em lições anteriores, aqui ainda nas primeiras lições desse trimestre, que Jó era como um sacerdote para os seus filhos, para o seu lar. Então havia devoção, adoração a Deus dentro do seu lar. E ainda assim passou por esses momentos terríveis. O terceiro e último tópico da lição diz: tragédia de natureza física e psicológica. Primeiro, o diabo toca na saúde de Jó. Depois que o diabo viu o seu plano fracassado, pois o patriarca não sucumbiu à tentação, mesmo diante da dizimação de seus bens e familiares. O adversário agora tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó. O diabo tirou todos os seus bens e tirou o principal, o bem maior, a família, os filhos. Tocou nos filhos, matando todos eles. E ainda assim Jó não amaldiçoou a Deus, não blasfemou contra Deus. Então agora o diabo, vendo que fracassou nesse seu plano, volta na presença do Senhor. Ali no capítulo 2 ele volta a se apresentar na presença do Senhor.
e pede permissão para tocar na saúde de Jó, e a permissão é concedida. Essa nova prova é um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento. Ela dará a tônica ao restante do livro. Segundo subtópico, saúde física. Uma doença extremamente maligna capaz de provocar um grande sofrimento em Jó foi o que ele recebeu. O diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, diz a Bíblia, a ponto deste homem sentar-se nas cinzas e pegar um caco de telha para com ele raspar as feridas. Ficou sentado nas cinzas, como falamos na outra lição. Essas cinzas eram o que? Era o montouro onde se queimava o lixo da cidade. Morria um animal, jogava lá onde o povo queimava o lixão da cidade. Ali era um lugar considerado imundo, onde os inválidos e os dementes costumavam ficar. E Jó ali estava à espera da morte entre cães, insetos e aves de rapina. Realmente algo trágico, trágico. A saúde mental. Jó também, o patriarca, foi atingido na saúde mental. Não há dúvida que, além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Ainda que mantivesse sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia de seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Jó já disse que não tinha motivo nenhum para comemorar a passagem de seu aniversário com nenhuma celebração. Perdeu todo ali o sentido. Ele não blasfemou contra Deus, mas ele amaldiçoou o dia do nascimento dele. Tamanha a angústia desse homem. E quem somos nós para criticar tal atitude do patriarca? Só debaixo de forte pressão psicológica é que pessoas chegam a tal ponto, como é o caso de Jeremias. Confira aí Jeremias capítulo 20, o versículo 14. Vamos ler a conclusão. Chegamos aqui à conclusão da lição, que diz assim, ó: nesta lição vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Trabalho, família e saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidades dessa natureza. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. Glória a Deus. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. Aleluia, graças a Deus. Eu ainda anotei aqui: mesmo em meio às adversidades, é possível manter a fidelidade a Deus. Este é o exemplo do patriarca Jó para a minha e para a sua vida. Quando vier algo ruim contra as nossas vidas, não venhamos emprestar os nossos lábios para o diabo. Precisamos vigiar toda palavra que sair da nossa boca. Na lição passada nós mencionamos lá em Efésios que Paulo diz: se não for para edificar ninguém, a palavra que vai sair da nossa boca, se não vai trazer edificação, é melhor ficar calado. Saia da nossa boca somente algo que traga edificação para as pessoas e que traga também benefício para as nossas vidas. Amém, queridos? Quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui diante de pessoas que estão passando por sofrimento, passando por lutas neste momento. Eu não sei em que época do ano estão assistindo essa videoaula, Senhor, mas se esse vídeo chegou para essa pessoa é porque ela precisava refletir nessa palavra, refletir em todo o sofrimento que passou Jó, teu servo Jó. Pai, em nome de Jesus, dá força para este homem, para esta mulher, dá força para esse moço, essa moça, para suportar este vento contrário que está soprando, mas que num tempo muito breve, a brisa suave do teu Santo Espírito vai trazer refrigério para a alma deste homem, para a alma dessa mulher e para toda essa família, meu Pai. Nós profetizamos essas bênçãos, Senhor, dá força, dá paciência e que cada um possa superar as adversidades sem negar a fé.
mantendo-se fiéis ao Senhor, Criador do céu e da terra, porque assim, ó Deus querido, estaremos agradando o coração do Senhor, que é quem pode nos dar força e quem pode suprir as nossas vidas em qualquer necessidade, em qualquer área da nossa vida. No nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Glória a Deus.